seu Filho Jesus. No próximo bloco, nós estudaremos as consequências deste dogma para a nossa vida. Em que e o que na nossa vida é diferente por causa dessa verdade de fé? Então me aguarde um pouco. Eu lembrava que nós veremos agora as consequências práticas para a nossa vida desses dogmas, porque o dogma não é uma verdade de fé para ser admirada, ser estudada e refletida. Não, é para também modificar a nossa vida. Quer dizer, o dogma deve ter uma repercussão na nossa vida. Senão, seria uma verdade a mais que não afetaria o nosso comportamento. E deve afetar. Todas as verdades de fé, o credo que nós rezamos, devem ter repercussões claras, consequências inevitáveis em nossa vida. Então, o que nós professamos com o dogma da maternidade divina de Maria? Que Jesus, o carpinteiro de Nazaré, aquele carpinteiro que havia nascido em Belém, que foi crucificado, é filho de Maria segundo a geração humana, mas é filho de Deus e Deus Ele mesmo. Não filho, assim no sentido que você é filho ou filha, eu sou filho, porque Deus nos assumiu como filhos. Ele é filho realmente, verdadeiramente. Nós somos filhos por adoção, porque Jesus nos assumiu como irmãos e nos apresentou ao Pai como irmãos. E o Pai nos acolheu como filhos no seu Filho Jesus. O termo Deus aqui se aplica unicamente a Jesus quando dizemos Maria é mãe de Deus. Não se refere ao Pai, não se refere ao Espírito Santo. Se refere a Jesus enquanto Deus eterno que se encarnou, que assumiu a natureza, que assumiu a carne na carne de Maria. A visão assim antropológica que está na base disso é a seguinte: a mulher é mãe não só do corpo, mas da pessoa inteira de seu filho. Maria, portanto, é mãe de Jesus, o Deus que se encarna. Não se pode separar em Jesus a humanidade da divindade. É impossível. Entraríamos naquela história de Nestório que separar e foi proclamado infiel às verdades de fé, herege. Assumindo assim a nossa natureza humana, o que Jesus veio nos mostrar, o Filho de Deus? A importância do corpo no plano de Deus. Contra toda uma concepção de certas épocas, certos filósofos, de que o corpo é inútil, contra toda uma concepção, às vezes, de religiões orientais, de que o corpo é mau, é causa de pecado, a antropologia cristã, então os ensinamentos da fé cristã sobre o corpo, ao contrário, vem exaltar o corpo. Se já o corpo sempre foi considerado importante, porque saído das mãos de Deus, já no Gênesis, na criação, nós lemos, depois de cada obra, Deus viu que isto era bom. Ora, na hora em que Jesus, o Filho de Deus, assume o nosso corpo, mostra a importância então de nosso corpo, templo do Espírito Santo, chamado um dia a ressuscitar. O respeito, portanto, que devemos ter pelo corpo. Hoje é todo o endeusamento do corpo, eu diria até uma idolatria do corpo. Isso é errado. Cuidar da saúde, cuidar do bem-estar físico, isso é ótimo, é agradável a Deus, corresponde ao 5º mandamento da lei de Deus, mas uma exaltação exagerada é contra o plano de Deus. Mas o corpo é importante porque templo do Espírito Santo. Mais ainda, proclamar Maria Mãe de Deus significa proclamar que o reino de Deus
está no meio de nós, porque ela gerou aquele que é o reino. O reino se confunde com a pessoa de Jesus. Entrar no reino é aceitar a proposta de Jesus, assumir os seus ensinamentos e colocá-los em prática. Neste dogma da maternidade, há um outro ensinamento importante para nós: a dignidade da mulher e de seu papel na obra da criação. Maria realiza plenamente a missão de Eva. Maria é fonte de vida, fonte da vida. Ela realiza plenamente a missão que Eva foi chamada a realizar. Maria, pois, é a mãe não apenas de Jesus, mas daqueles que ele veio salvar e que assumiu como irmãos. Eis o teu filho. Em João, lá na cruz, cada um de nós, de certa forma, estava representado. E Maria nos assumiu como mãe de Jesus. Mãe, porque mãe também daqueles que foram gerados pelo sangue de seu filho. Ora, o rosto de Deus em Jesus, Jesus tem o rosto de Deus, foi formado da carne de Maria. E a gente percebe que em cada mulher, Deus deixa transparecer o seu rosto, deixa transparecer todo o seu mistério criador. Aprendemos também com esse dogma que a maternidade divina é um dom, é uma dignidade, é um serviço. Deus não a enriqueceu com esse título apenas porque quis exaltar Maria, mas dentro do seu mistério de amor. Por isso nós nos voltamos para Maria, contemplamos as graças que Deus nela depositou e dizemos, como o anjo Gabriel: ave cheia de graça, o Senhor é convosco, o Senhor é convosco. E aí pedimos que ela olhe para nós, seus filhos, que estamos aqui neste vale de lágrimas, caminhando para seguir o seu filho Jesus. Este é o dogma da maternidade divina de Maria. No nosso próximo encontro, vamos refletir sobre o dogma da virgindade perpétua de Maria. Maria como virgem antes, durante e depois do parto. Mais uma proclamação daquilo que Deus realizou nela. Deus que fez nela maravilhas. E com a igreja toda, proclame Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,